Você foi chamado por Deus para governar, ser filho, próspero, comer do melhor dessa terra, não temer nada. Ser um reinante, um governante, empreendedor, líder, transbordante, você fala, caramba, como você nunca falou do futuro lá no seu passado, algo impressionante está acontecendo. Eles não vão aceitar você prosperar. Acabou, põe isso na sua cabeça. Finish. Os 7h59 da manhã, na hora do Brasil, por causa dos fazeres que tem aqui com outras mentorias. Fechou? Alguém falou assim, a minha primeira vez aqui, você é religioso? Não, não sou religioso, mas eu sou cristão, amo a Deus, o reino, a volta à palavra. E se você às vezes não me suportar por causa disso, sugiro que você não continue. Agora, eu aceito você não gostando de nada que eu faço, mas se você quiser prosperar, você é bem-vindo. Lembra sempre disso. Eu não quero regular com moralidade seu comportamento, isso é tudo problema seu. E tudo que você fizer na terra, você vai pagar as coisas que você está fazendo na terra. Isso não é da minha conta. Agora, eu sempre vou te falar, por aqui é mais rápido, por aqui é mais seguro. Eu não quero, de maneira nenhuma, te convencer a ser uma pessoa igual a minha. Eu só quero que você prospere. E eu quero todo mundo escrevendo assim agora, pega o tecladinho, escreve assim, ó, eu quero prosperar. Se você é uma pessoa que quer realmente prosperar, você vai explodir na vida. E hoje, na segunda-feira, dia 25, era o dia para muitos estarem chapados, desorientados, ansiosos, tristes, depressivos. Você resolveu entrar no desafio. E eu quero saber se você topa. Você vai escrever assim, ó, eu topo. Pablo, que desafio? Todo dia um nível de desafio, nós vamos subir nesse nível, subindo o nível de desafio. E nós vamos explodir em 7 dias. Simples repetição para criar fixação no seu cérebro. Escreve 52 semanas. Tô vendo aí que escreveu eu topo. São 52 semanas. E qual o segredo da pior semana da sua vida? Ela tem que ser a pior mesmo. Mas sabe o que é essa expressão? A pior semana. Eu te explico. Essa expressão foi criada por mim, não como semana, mas um ano. O ano foi 2008. Em 2008, daqui a pouco eu te explico o que é 1/52 e 1,92%. Calma aí. Quando eu criei essa expressão, eu estava em 2008, eu tinha 3 anos de companhia, trabalhei quase 8 na Brasil Telecom, e aconteceu algo interessante na minha vida. Eu ficava em crise, porque eu queria crescer, e eu não tinha fundamento suficiente, eu não tinha energia suficiente, eu não tinha network suficiente, eu não tinha conhecimento suficiente, eu não tinha moldes suficientes, eu não tinha geração de valor suficiente, eu não tinha amadurecimento suficiente, eu não tinha experiência suficiente, eu não tinha desbloqueio suficiente, eu não tinha inteligência espiritual suficiente, eu não tinha inteligência emocional suficiente, eu não tinha tomado as decisões suficientes para crescer do jeito que eu queria. O que eu fiz? Fiquei puto, porque eu me sentia desvalorizado, eu me sentia pequeno, eu me sentia um bosta, eu me sentia um monte de coisa. O que eu fiz? Sem a ajuda de ninguém, de alguém me ter dado a ideia, eu elegi o ano de 2008 como o pior ano da minha vida. Pra você ter uma noção, isso foi tão forte que eu amadureci tanto que eu acabei casando com a minha esposa um ano depois. Eu acabei virando o executivo mais novo da companhia um ano depois. Eu estava fazendo eventos e fui picado pelo Ricovírus um ano depois. Grandes coisas aconteceram na minha vida um ano depois. Eu quero que você escreva essa expressão, um ano depois. Escreve aí, 1 ano depois. O que é 1 ano depois? É um ano que você desaparece. É um ano que você leva a sério sua vida de tal forma que você trata tudo e tudo aquilo que não faz sentido sobre o projeto de crescimento da sua vida. Projeto de crescimento da vida. O que é esse projeto de crescimento da vida? Esse PCV, projeto de crescimento da vida. Aquilo que não faz parte do crescimento da sua vida, você vai falar, está suspenso por um ano. Escreve todo mundo essa sigla, projeto de crescimento da vida, ou seja, PCV, projeto de crescimento da vida. Então, em 2008, eu virei para mim mesmo e falei, não tinha mentor, não tinha ninguém para me ajudar, nem conselheiro, ninguém ficava em volta de mim, ninguém queria tirar foto comigo, era um bosta. Aí, eu tô falando de mim, não tô falando de ninguém não, tô falando de mim. Eu me enxergava de jeito porque eu tava num lugar onde tinha muita oportunidade e acabou que eu não conseguia entrar nessas oportunidades. Resumindo, em 2008 eu falei, de 2007, entrando em 2008, eu virei e falei assim, ó, 2001 vai ser o pior ano de todos da minha vida. Todas as experiências somadas de 1987, quando eu nasci, até 2008, tudo que eu vivi de 87, ou seja, eu saí do finalzinho da década de 90, de 80, né? 87, 88, 89. Entrei na década de 90. Entrei nos anos 2000. E terminando a primeira década de 2000, eu resolvo tomar uma decisão. Em um ano, ter mais experiência. Saiu os comentários ali, viu?
Em um ano, eu vou ter mais experiência do que o final da década de 80, 90 e 2000. Ou seja, um único ano. Vocês escreveram aí PCV, que é um projeto de crescimento da vida. Quem não tem um projeto desse está perdido. Quem não tem um projeto desse está perdido, está aleatório na vida. Qualquer um vai colocar coisa na sua cabeça. Quando eu pedi para você escrever um ano depois, você não sabe o que significa um ano depois. Sabe o que aconteceu hoje? Hoje é segunda-feira. Nunca falhei nenhum dia em vários anos, nenhuma segunda-feira. Todas as segundas eu estou com os meus mentorados do pior ano da sua vida, do jogo da vida. Pablo, como assim? Vários estão no seu primeiro ano, outros estão no seu segundo, outros estão no seu terceiro. E hoje foi o dia da última semana do ano. Vocês estão aqui para ser treinados nessa primeira. Marçal, o que eu vou fazer? É gratuito, fica a semana inteira, experimenta, moço. Vive isso comigo, eu vou com muita alegria passar para você o que você precisa. E eu tô te falando, fica aqui e experimenta o que vai acontecer em uma semana. Você vai começar a fazer coisas que você não fazia, você vai entrar em desafio, você vai perceber que o ambiente que você está não está favorável ao seu crescimento, você vai perceber que algumas pessoas não estão a favor desse crescimento, você vai perceber que está faltando ideia na sua cabeça, você vai perceber que está faltando experiência, você vai perceber um monte de coisa maluca que está precisando de ser tratada, eu vou te provar em uma semana. Então aqui agora é um ponto de intersecção. A galera que está comigo, já tem gente que está repetindo 4 anos seguidos, ininterruptos, é bem pesado a pessoa fazer uma escolha dessa, e eu estou no meu 50, para você ter uma noção. Eu sou o único cara desse programa que já repetiu isso 5 vezes, 5 anos, com muita seriedade. Aí depois você olha, Marçal, e aí o que deu? O que deu é que você passa de 1000 livros, você simplesmente começa a ter experiências novas. Eu nunca pensei, nossa, já somos mais de 30 mil pessoas, caramba, 35 mil pessoas, animal. Sejam todos bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez, é uma honra. Você que está pela segunda, pela 50ª, pela 1000ª. Tamo junto, é uma honra te servir nessa noite de Natal, né? Já no Brasil é noite de Natal. Eu quero que você me responda algo. Eu quero que você responda completo. Você quer prosperar? Se você quer prosperar, você vai escrever assim, ó, eu quero prosperar. Então é o seguinte, se todo mundo escrevendo, eu quero prosperar. Esse PCV, esse Programa de Crescimento de Vida, você precisa de articular, escrever, definir, falar. Cadê os livros, Marçal? Eu tenho que ler, são 52 semanas? São. Eu tenho que ler 52 livros. Marçal, cadê os moldes? Como é que é a forma que as pessoas pensam? Chama modelagem, eu tenho que te dar 52. Marçal, o que eu tenho que fazer com o meu corpo? Você tem que ficar toda semana entrando numa coisa, numa prática esportiva ou física, para o seu corpo responder. Pablo, na minha alma, eu te passar os gatilhos mentais para você usar para vencer por aquela semana. Pablo, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer jejum, você tem que aprender a ler a palavra. Ah, mas eu não sou religioso, bate aqui, eu também não sou não, mas eu vou te mostrar, você tem que ler a palavra. A palavra é uma sabedoria multimilenar. Ah, eu tava gostando de você, mas esse rolê é um pouquinho complicado para quem não quer crescer, irmão. Se você quer crescer, esse é um rolê. E eu tô lendo aqui nos comentários, somos mais de 35 mil pessoas, e você quer o quê? Você quer crescer. Se você quer crescer, você precisa se envolver. Você precisa fazer aquilo que pessoas estão dando resultado. E eu não tô falando nada demais, eu tô falando coisas básicas. São essas coisas básicas que vão fazer você crescer na vida. Então, em 2008, eu virei para mim mesmo e falei assim, ó, eu vou ter o pior ano da minha vida. Sabe o que aconteceu? Eu namorava com a minha, que hoje é minha amada esposa, Ana Carolina. Contei para ela e falei, vou dedicar toda a minha vida nisso. Sabe o que eu fazia? Eu só via a Carol, eu era apaixonado, aquele menino novinho, e eu falava para ela, eu só vou te ver uma vez por semana, só no final de semana. 2008, eu só lembro de estar grudado em livro, sumido. Seu meu número novo de celular não deixava ninguém me ligar. O tempo inteiro só focado. Escreve assim, ó, 100% focado. Nós que viemos da pobreza, eu tô falando com você que a maioria de vocês também vem da mesma história que eu, só que alguns de vocês pararam de crescer porque não leva a sério o tal do crescimento. Você sabe que a gente precisa dar um duro maior do que esses filhos de gente rica. Eu vejo os meus filhos, eu tenho 4 filhos, o Lorenzo, o Benjamin, o Miguel e a Isabela. Eu fico pensando, eles nunca vão dar o duro que a gente deu para chegar em lugar nenhum. Eu fico doido, eu vim da escola pública, a vantagem que eu tenho uma rede de escola, na verdade, tem 2, e comprei uma terceira agora. Eu fico vendo, eu falo, cara, por que eu não pus esses guri na escola pública para sentir o tranco da vida? Eles não vão sentir isso, mesmo que eu simule isso com eles. Agora, a gente que veio de baixo, a gente sabe como é que funciona. Se a gente não levar a sério e não desaparecer com esses contatos seu antigo, essas pessoas estão rodeando você e tem todos os seus dados do passado, mas não sabem nada do seu plano do futuro. Sabe qual é o problema das pessoas que têm dados suficientes em relação ao seu passado? Elas não aceitam seu futuro, porque no seu passado você nunca falou do futuro. Ué.
Como você nunca falou do futuro lá no seu passado, algo impressionante está acontecendo. Eles não vão aceitar você prosperar. Acabou. Põe isso na sua cabeça. Finish. Que eu quero que você coloque no seu coração agora. Que é uma coisa que vai explodir aí dentro. Se as pessoas do seu passado não tiverem dados sobre o seu futuro, ninguém vai te ajudar na sua prosperidade. Porque eles não vão acreditar. E você também não vai acreditar, porque você está num ambiente onde ninguém acredita. Agora, eu posso falar, existem as testemunhas do futuro. Escreve essa expressão aí. Testemunhas do futuro. Testemunhas do futuro. O que é testemunha do futuro? Eu, sem te conhecer pessoalmente, te digo, eu sou uma testemunha sua do futuro. Marçal, eu tava gostando de você até agora. Você tava falando coisas coerentes. Agora você fala um absurdo desse. Como é que eu vou gostar de você depois disso? Eu sou sua testemunha do futuro. Como assim? Vou te dar dados suficientes, tá? Do futuro. Você foi chamado por Deus para governar, ser filho, próspero, comer do melhor dessa terra, não temer nada. Ser um reinante, um governante, um grande empreendedor, líder, transbordante, e você fala, caramba, eu te vi no futuro. E eu sei que no futuro você vai ter uma fama muito forte, inclusive vai ser perseguido. Inclusive vai dar muita risada falando sempre e contando com muito prazer todas as peripécias e tudo que passou na sua vida. Eu sei que no futuro, depois de você explicar as coisas, lá no futuro você vai falar, foi impossível eu conseguir ter prosperado. Seria impossível ter prosperado naquele ambiente. Eu tô te falando, eu vim do futuro. Marçal, o que você tá falando de futuro? Como que você é minha testemunha do futuro? Eu tô te falando porque eu saí desse lugar e cheguei aqui nesse agora, que é o futuro onde você vai chegar. Só que se você não for humilde o suficiente para dar ouvido para as testemunhas do futuro, você vai ficar aí parado nesse lugar, sempre com essas coisinhas, essas raivinhas. Sempre é um probleminha seu. Você viver com testemunhas do passado, as pessoas vão ficar te cobrando toda hora. Não, a partir de agora é o seguinte, eu vou tocar o terror na terra, eu vou mudar, inclusive coloquei, bora TTT. Para quem não sabe o que significa a expressão, é tocar o terror na terra. O que é tocar o terror na terra? Os testemunhos do futuro, pira. Os testemunhos do passado, tudo pira. Os testemunhos do futuro, bate pau, fala até que enfim. Até que enfim, você reagiu. O tocar o terror na terra, a vítima vai ficar doida, a vitimização da terra chega a gemer. A miséria começa a gemer, a escassez começa a gritar, fica todo mundo louco vendo você em ação. Então escreve assim, ó, bora TTT. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você, nessa pior semana, comece a buscar essas testemunhas do futuro. Eu quero que você, nessa semana, se desvincule, pelo menos nessa semana, escuta o que eu tô falando, se desvincule de pessoas que são testemunhas do passado. Pablo, mas e aí, eu vou deixar essas pessoas para sempre? Não, no dia que você der resultado, todo mundo vai bater palma. Deixa eu te explicar como é que funciona a pressão do ambiente. Quando você começar a mudar, a pressão do ambiente vai revelar algo para você. Na mudança, a pessoa olha para você e fala o seguinte, cara, você é um idiota, o que você está fazendo? Você fica ouvindo esse povo de internet, você vai ficar fazendo isso, você vai ficar acordando cedo, você vai ficar colheira. Aí eu vou te passar algumas coisas que você precisa fazer. O fato de você realizar essas coisas vai mudar completamente o jogo. Vai mudar completamente o jogo. Ou seja, se você entender com o coração aberto o que eu estou te falando, em 7 dias você já tem uma transformação. Escreve assim, ó, 7 dias pode mudar tudo. 7 dias.